E aí, pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, meus amigos, vamos estar falando com vocês uma análisezinha sobre o filme Senhor dos Anéis, pessoal, Senhor dos Anéis, a parte um, que é a Sociedade do Anel, ok? Então, nesse filme a gente vai passar por todos os pontos acerca do filme, tá? Vamos falar sobre o roteiro. Então, se você é sensível em relação a spoilers, se prepara, porque nesse filme a gente vai abranger o roteiro ponta a ponta, tá, pessoal? Então pode ser que tenha um pouquinho de spoiler, então pode ser que esse conteúdo não seja agradável para todos os públicos, tá? Se você não tem problemas com spoiler, então fica à vontade, esse conteúdo é perfeito para você, ok? Mas se você já assistiu esse filme, gente, gostaria de pedir, coloque nos comentários, tá, o que você achou do filme, se você gostou, se você recomenda aí para as pessoas. Se você nunca assistiu o filme, eh, coloque nos comentários o que você espera, encontrar nesse filme, qual é o tipo de experiência que você espera ter assistindo ele. Quem sabe alguém que já assistiu o filme responda o seu comentário, lhe dando mais clareza sobre o que é possível de encontrar nesse filme. Então seria legal a gente criar essa dinâmica aí entre nós na seção dos comentários, beleza? Então eis o seguinte, pessoal, hã, o o filme Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, é um filme de 2001, tá, então é um filme relativamente já um pouco mais antigo, tá, época ali meados do lançamento do Matrix. Então, assim, apesar de ser um filme antigo, ele é um filme que ele destaca-se muito em relação ao seu roteiro. Porque os filmes, assim, mais antigos, eles têm um foco maior em realmente contar uma história, né, coisa que a gente não se vê com tanta frequência, assim, nos filmes atuais. Então, apesar de ser um filme antigo, ele é um filme que tem bastante presença de roteiro, o que é legal. É uma coisa meio difícil de se encontrar hoje em dia, já que os filmes focam mais no visual, né, mais no visual do que no background, na história. Esse filme, pessoal, ele é dirigido por Peter Jackson, tá, baseado na obra de J.R.R. Tolkien, e o gênero dele é fantasia, aventura, drama, tá. Pra mim, considero ali também uma pitadinha de ação também. Isso pela minha opinião pessoal, tá, acerca do filme. Eu acho que tem um pouco de ação também inclusa no filme, tá. Eh, o filme, pessoal, A Sociedade do Anel dos Anéis, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel é uma adaptação literária do livro, tá, do JJR. E, tipo, é uma das maiores conquistas da sociedade, é a fidelidade dele ao espírito da obra original de Tolkien, né, que mesmo realizando cortes e adaptação estrutural, conseguiu representar bem o que Tolkien quis mostrar na sua obra, tá. Então é uma obra esse filme é uma obra, assim, que ele te entrega bastante, e eu tenho certeza que vai compensar muito o tempo que você vai gastar assistindo ele, tá. Então a gente vai começar já a nossa análise, tá, pessoal. Só que antes da gente começar, tem um recado importantíssimo que eu quero passar para vocês. É um recado de coisa básica. Depois desse recado a gente vai pra análise do nosso filme, ok? Então fica com o recado e até daqui a pouco. Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completo completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas, relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite. Bom, pessoal, tendo tudo que eu precisava dizer, vamos partir para nossa análise, tá? Então, o que a gente entende da adaptação da obra literária para a obra cinematográfica? A gente, eles conseguiram traduzir bem eh, coisas que o livro não conseguiu reproduzir com, com tanta clareza, né? Que é acerca da importância do bem contra o mal. Então a gente tem esse discernimento de uma maneira melhor, né. Também a grandiosidade dos povos da Terra-média e o peso simbólico e espiritual do Um Anel, né. Então, assim, o resultado de tudo isso é uma obra que ela respeita bastante os fãs da literatura e também acolhe os novos públicos, oferecendo uma acessibilidade sem banalizar a questão da história, né. Então a gente tem um pouco sobre a construção de personagem, pessoal, que ela é cheia de diversidade, conflito e também humanidade, né, onde a força da sociedade do Anel, tá também no equilíbrio dos personagens, onde cada um carrega camadas profundas de drama, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, os seus desejos, seus medos e esperança. Então a gente tem o Frodo Bolseiro, que é o herói relutante, a fragilidade dele é a força, porém ele representa pureza, só que uma pureza corrompível, né, ele é facilmente influenciado. Tem Gandalf também, que é um mentor que mistura sabedoria, firmeza e ternura, e o peso da responsabilidade dele é completamente visível em cada fala dele. Tem o Aragorn, que é o herdeiro que basicamente teme o próprio destino, e a jornada dele é justamente a jornada de aceitação e liderança, que justamente é o que ele teme. Boromir, que é um homem dividido entre a honra e a tentação, e assim, a queda dele é trágica, só que não dá pra julgar porque é uma coisa humana, sabe, não é uma coisa específica dele, especial dele. É uma coisa humana, uma coisa comum de se acontecer.
Pessoal, se tiver algum barulho aí, é porque tem um pessoal aqui do lado que tá chato pra caramba, uns moleques baitolas aqui fazendo uma barulheira do caramba, o pessoal não consegue ficar quieto. Apesar do meu fone ser um fone anti-ruído, inclusive um fone relativamente bom, ainda tá muito alto aqui, velho. O pessoal é terrível, terrível. Mas espero que não atrapalhe aqui na experiência, não espero que não atrapalhe a qualidade do áudio. A gente tem também o Sam, que é o verdadeiro coração da história, né? A lealdade dele cega é a luz constante no caminho das trevas. Então, além disso, a gente tem também figuras como o Legolas e o Gimli, que representam raças em conflitos, né? Mas que também aprendem a respeitar um ao outro, o que é uma metáfora clara sobre questão de diversidade, tolerância e irmandade, coisas que a gente enfrenta hoje em dia no mundo, tá? Assim, enfrenta sobre em relação a guerras, né, mas nem tanto em relação à irmandade, tolerância e todo o do resto, tá? Então, pessoal, agora, como a gente vai começar a adentrar mais na história, no cerne da história do filme, tá? Então a gente vai começar a falar sobre o roteiro do filme em si. Tem spoilers, tá? Que a gente vai analisar questão aqui cena por cena. Então, se você não gosta de spoiler, eh, talvez esse vídeo não seja para você. Se você não tem problema com spoiler, então prepare sua poltrona, fique à vontade, sinta-se à vontade aí para embarcarmos nessa aventura cinematográfica, ok, pessoal? Então vamos começar pela abertura, que a gente entende um pouco da história do Anel, a narração de Galadriel, que é pela voz de Cate Blanchett, leva a gente às origens do que se passa no filme. Então, 3 anéis foram dados aos elfos, 7 aos anões e 9 aos homens. Só que, em segredo, o Senhor do Escuro, Sauron, forjou um anel no fogo da Montanha da Perdição para poder controlar todos os outros anéis. O Anel do Poder, pessoal, foi o coração da guerra na Terra-média. Então, Sauron foi derrotado, só que quando o príncipe Isildur cortou o anel da sua mão, em vez de destruir o anel, o Isildur guardou ele para si, ou seja, guardou com ele e pagou com a vida no final. Então é meio que uma maldição que recaiu sobre ele, né. O anel acabou sendo perdido por vários séculos, até que caiu na mão de Gollum, e depois de Bilbo Bolseiro, que é um hobbit do Condato. E a gente, falando em Condato, vamos entender um pouco do Condato, né, onde é um refúgio de paz. E a gente é apresentado esse Condato é ao lado dos hobbits, é uma terra pacífica, verde, alegre, e aqui vive, Frodo Bolseiro, representado por Elijah Wood, o sobrinho de Bilbo, que está prestes a comemorar o seu, centésimo décimo primeiro aniversário. E Bilbo, no entanto, ele guarda um segredo, né, que ele ainda possui um anel. Com o tempo, o anel começa a corromper o rapaz, né, tornando que ele acaba se tornando obcecado por ele, pelo anel. Então começamos a conhecer um pouco sobre Gandalf, que acaba descobrindo a verdade. O mago Gandalf, pessoal, é o cinzento, representado por Ian McKellen. É amigo dos bolseiros, ele acaba investigando o ane o anel de Bilbo. Mano, lá e ele total, cara. Ele descobre, horrorizado, que se trata, na verdade, de um anel de Sauron.
anel de do um anel de Sauron, é fácil de confundir. Se trata do um anel de Sauron, que deseja recuperar seu poder e dominar o mundo. Então, ele ordena que Frodo, fuja do condado com o anel, acompanhado do seu fiel amigo, Samwise Gamgee, representado por Sean Astin. Então a gente tem a fuga dos cavaleiros, a fuga e os cavaleiros negros, que Frodo, Sam e os 2 hobbits, Merry e Pippin, partem em segredo, mas acabam sendo caçados pelo Nazgûl, os temíveis cavaleiros negros. Antigos reis dos homens, corrompidos pelo poder dos anéis, essas cenas, elas são cenas tensas, né, tem uma ambientação já mais escura e durante todas as cenas são cheias de simbolismo, né, que a gente tem a luz do bem que se esconde enquanto a sombra cresce. Então entendemos um pouco mais também sobre o encontro com Aragorn, que é o guardião desconhecido. No vilarejo de Bi, os hobbits conhecem Aragorn, que é Viggo Mortensen, chamado Passo Largo. Ele é um guerreiro errante, herdeiro do trono de Gondor, que decide protegê-lo até s protegê-los até Val Valfenda, nome estranho. Durante a viagem, pessoal, Frodo é ferido por uma lâmina dos Nazgûl, e uma ferida que pode literalmente matá-lo e transformá-lo num espectro, num fantasma, numa alma penada. Então a gente conhece Valfenda, que é o conselho de Elrond. Salvos pela elfa Arwen, por Liv Tyler, e levados até Elrond por Hugo Weaving e Valfenda, o Frodo se recupera e dali várias figuras importantes da Terra-média começam a se reunir para decidir qual seria o destino do Anel, né? Legolas, o Elfo Guerreiro, Gimli, o Anão Ranzinza, Boromir, Príncipe Humano de Gondor, e Gandalf, o Sábio Mago, que fazem parte do Conselho de Elrond. E o resultado é criar a Sociedade do Anel, com a missão de levar um anel até a Montanha da Perdição para ver se assim conseguem destruir esse anel. Então a Sociedade do Anel é formada, composta pelos 9 membros: Frodo, o portador do anel, Sam, Merry e Pippin, que são os amigos hobbits, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli e Boromir, que é o Conselho de Elrond. Então temos Moria, o coração escuro da Terra, que ao tentar atravessar as montanhas, o grupo acaba sendo forçado a entrar em Moria, um reino anão abandonado e tomado por criaturas. Lá eles enfrentam orcs, trolls e um demônio ancestral, o Balrog. Gandalf enfrenta o Balrog na ponte de Khazad-dûm em uma cena icônica, né? You shall not pass. Ele cai nas profundezas junto com. Ei, a Vivo tá me ligando, gente. Que é isso, meu Deus. No meio do vídeo, cai na profundeza junto com o monstro. E a sociedade segue abalada, mas determinada com a missão deles. Então, Lothlórien, a luz dos elfos, os sobreviventes chegam à floresta de Lothlórien, lar da elfa Galadriel, que recebe eles com paz e sabedoria, né? Ela oferece conselhos, armas e a visão de que a jornada exige sacrifícios. Galadriel também sente o peso de ter um anel. Velho, não dá, cara, desculpa, gente. O cara sente o peso de ter um anel próximo. Sente o peso até o próximo. Então ele resiste à tentação e mostra que até os puros podem ser corrompidos. Enquanto a jornada continua, Boromir, ele é dominado pela vontade do Anel e tenta tomá-lo de Frodo. Arrependido, ele logo se sacrifica lutando contra os orcs para proteger Merry e Pippin. Frodo percebe que a presença do Anel coloca todos em risco, então decide seguir toda a viagem sozinho. Mas Sam o alcança, né? E juntos eles seguem em rumo a Mordor.
Aragorn, Legolas, Gimli e Gilly decidem resgatar Merry e Pippin, que foram capturados. Eh, então a gente tem o encerramento da primeira parte, que é uma jornada dividida, né, a sociedade ela tá quebrada, só que o propósito continua. O episódio termina com Frodo e o Sam iniciando a caminhada para o coração do mal, o Aragorn assumindo a liderança dos homens e Gandalf está ausente, só que não está esquecido, pessoal. Então os elementos centrais da que pra gente compreender a narrativa do filme, é que o poder forte, poder em excesso acaba corrompendo até o mais puro dos homens, né, pessoal. Porque mesmo os nobres podem ser seduzidos pelo poder. A gente compreende também de sacrifício e destino, onde cada personagem representa uma parte da luta contra o mal, ou seja, não é uma história para um homem só, é uma história onde todos contribuem. E a esperança ela vive nos pequenos. O herói é um hobbit, o menor dos povos. Então, em um mundo onde o mal deseja dominar tudo, um pequeno ser carrega o maior fardo de todos, né? A Sociedade do Anel, ela não é só uma jornada por terras distintas, ela é a prova de que coragem, amizade e esperança são as armas mais poderosas que existem. E mesmo separados, os seus membros seguem unidos por um mesmo propósito, que é destruir o Anel e salvar a Terra-média. Então, com isso, vamos adentrar numa análise mais técnica acerca do filme, né, gente. Vamos entrar numa análisezinha mais crítica aqui, bem bacaninha pra vocês. Então, a força de A Sociedade do Anel também tá no equilíbrio dos seus personagens, né, cada um carrega camadas profundas do drama, medo, desejo, onde o Frodo, eu era relutante, coisa que eu havia falado antes, cada um representa um pouco da força na luta contra todas as mazelas desse mundo, né. E a gente tem também questões sobre a trilha sonora, que é uma coisa que você só vai entender se você assistir o filme, tá, pessoal. A trilha, ela é composta por Howard Shore, tipo, ela é essencial pra gente entender a emoção do filme, o que ele quer passar, então ela não serve só como um pano de fundo.
ela literalmente narra a história junto com as imagens. Então o tema do condado é calmo e meio melódico, feito com flautas e cordas suaves. O tema dos Cavaleiros Negros é um grave mais, dissonante, é quase no estilo industrial, e o tema da Sociedade do Anel é um tema mais heróico, crescente, que carrega esperança, né. Então é uma trilha atemporal que dá identidade à alma e a cada passo da jornada. E a gente tem também os temas centrais, né, que é uma fábula sobre coragem, escolhas e sacrifício, que apesar de ser fantasia, a Sociedade do Anel, ela trata de temas profundamente humanos da atualidade. O peso da responsabilidade, onde Frodo não quer o anel, mas entende que tem que levar ele. A tentação do poder, Boromir, Galadriel e até Gandalf sentem o chamado do anel. O valor da amizade, o Sema apresenta um amor incondicional que resiste mesmo ao mal, e o conflito entre destino e livre-arbítrio, onde Aragorn teme repetir os erros do passado, mas escolhe um novo caminho. Mano, tem um cachorro chato pra caramba aqui, velho. Na moral, vou. Nossa, que raiva. E a gente também entende da luta contra o mal interno e externo, onde o anel é o inimigo real, mas os próprios corações de cada um é testado a cada instante de maneira individual. Então é uma narrativa que fala diretamente com a alma. Isso é por isso, na verdade, que esse tipo de filme permanece relevante até os dias de hoje. Então a gente compreende também acerca do ritmo e estrutura. Mesmo com 3 horas de duração, o filme ele não parece longo. O filme ele não vai te cansar tão rápido assim. Ele alterna bastante momentos de contemplação, de explosão de ação, cria um ritmo quase poético, e cada ato tem o seu próprio clima e conflito. A fuga dos hobbits, combina terror e tensão, a formação da sociedade combina drama e esperança, e a jornada de Moria combina ação e sacrifício, né, e a dissolução do grupo, tragédia e renascimento. Tudo é milimetricamente planejado para manter o espectador emocionalmente engajado. Então compreendemos também a questão de um impacto cultural e cinematográfico que esse filme causou, né? O lançamento de A Sociedade do Anel em 2001 mudou para sempre a forma como o cinema via a fantasia épica. Ela elevou Tolkien ao estado de lenda pop, deu vida nova para o gênero, inspirando dezenas de franquias. Isso é uma coisa que a gente pode ver que é bem presente na no cenário cinematográfico atual. O cacete, cara, que bosta, velho. Tá desesperado, cachorro, mano. Mostrou também que os blockbusters podem ser profundos, emocionais e artisticamente sofisticados, né. Foi indicado a 13 Oscars, 13 dos quais venceu 4, incluindo o Oscar de melhor fotografia, de maquiagem, de efeitos visuais e de trilha sonora original. Então, mais do que isso, pessoal, mais que tudo isso, coisas superficiais, o filme, ele se tornou um ícone cultural. É. É referenciado, estudado e adorado até os dias de hoje. Então, meu veredito final, A Sociedade do Anel, pessoal, não é só um filme sobre fantasia, é um filme que trata bastante sobre humanidade, sobre pequenos heróis enfrentando grandes sombras e sobre a luz persistente que brilha mesmo quando toda a esperança parece perdida. É cinema na sua forma mais grandiosa, pura e bela. O filme é épico, emocional e é eterno. A minha nota para ele, pessoal, é um 10 de 10. É uma obra-prima, técnica impecável, narrativa emocional e um impacto duradouro. Então essa é a minha nota para esse filme. Mas me diz aí, meus amigos, você já assistiu esse filme? Se você já assistiu, coloque aí nos comentários, meus amigos, o que que vocês acharam. Vocês recomendam esse filme para as pessoas aqui no vídeo? Se sim, coloque nos comentários também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Sem vocês, pessoal, gostaria de, inclusive, de agradecer a todos vocês por todo o apoio que vocês têm me dado por esse tempo aqui no canal. Sem vocês não existiríamos, não seríamos nada. Então vocês são uma peça-chave fundamental para o crescimento e para eu manter aqui o canal vivo, os conteúdos sempre sendo produzidos. Então, muito obrigado mesmo, pessoal, de coração. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que multipliquem em suas vidas as bondades que vocês fazem por aí.
que nunca falte alegria, felicidade e tudo de bom nas suas vidas e nas suas famílias. Que Deus lhes dê saúde e muita prosperidade. Então, obrigado, pessoal. Gostaria de solicitar encarecidamente, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo conteúdo. Valeu e falou, meus amigos. Tenham um excelente dia e se cuidem, viu?